A repórter Gesane Luquez. Gesane. Ricardo, pois é, a gente acha que é um assunto longe, que às vezes não pode refletir em Juiz de Fora, mas eu conversava aqui com os dois psicólogos que estão comigo, que é o Michael Moura Couto, que é da Vara da Infância e Juventude, e a Cássia Sartori. Eles me diziam que pode sim refletir, porque muitas crianças podem ficar com medo de ir para a escola agora, não é isso mesmo, Sara? Boa tarde. Com certeza, boa tarde. Acontece que esse caso ele tem uma repercussão nacional, e as crianças se sentem fragilizadas diante dessa possibilidade de acontecer com eles. Só que os pais, eles precisam passar a certeza de que a escola é um lugar seguro, que é um lugar que eles confiam para levá-los, enquanto eles não estiverem presentes. Aquelas crianças mais fragilizadas e que já têm uma tendência a se sentir inseguras diante da ausência dos pais, os pais, caso persistir esse comportamento, devem levar um profissional. Agora, é preciso que se fale muito a respeito, que se esgote bastante esse assunto nas escolas, nas famílias. São duas ações diferentes. Lá deveria haver uma ação, acredito que o Estado já esteja providenciando tanto as terapias comunitárias quanto os plantões psicológicos para atender emergencialmente. Até porque essas crianças vão ficar muito abaladas para retornarem às aulas, né? Com certeza, os de lá com certeza. Acredito que já estejam acontecendo ações nesse tipo. E aqui, a nível nacional, eu acredito também que os pais devem conversar com os filhos, as escolas, as supervisoras, todo o pessoal, e assim, a vizinhança, os amigos, que esse assunto seja esgotado. A palavra-chave agora é falar. Ô Michael, a imprensa traçou um perfil desse assassino. Pela psicologia, o que a gente pode dizer que levaria uma pessoa a cometer tamanha brutalidade como essa? Nas notícias que eu ouvi na mídia, chegaram a comentar que esse autor foi vítima de bullying, foi vítima de certos garantia de valores que ele não possuiu na história de vida dele. É preciso que se entenda que um contexto foi montado em volta disso. Essa pessoa, ele não fez isso somente por questões psicopatológicas. Essa pessoa fez isso por a construção de vida dele, por questões psicopatológicas. É uma junção, há um pano de fundo nisso que deve ser estudado, que deve ser buscado, porque não só é interessante para que se tente prevenir ações futuras que podem acontecer desse tipo, atos hediondos, como também é interessante para que o estudo se avance dentro de pessoas com esse tipo de perfil, com esse tipo de atuação. São chagas da sociedade, mas são chagas que nós produzimos. E isso é muito importante. O Ricardo tem alguma pergunta do estúdio. Ricardo? Tenho sim, Gesane, mas antes nós temos algumas imagens sobre o crime ontem na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Um dia após o massacre na zona oeste do Rio, uma equipe de peritos criminais voltou à unidade para tentar reconstituir o crime. A perícia tenta desvendar o autor do crime e a dinâmica de como procedeu todo o episódio. De acordo com os agentes, as salas de aula estavam todas muito bagunçadas e já nos corredores era possível ver marcas de sangue. Esse é um assunto muito delicado, a gente está aí com as imagens, esse é um assunto muito delicado também, Gesane, porque nós falamos com pessoas que muitas vezes têm distúrbios mentais, psicológicos e podem se sentir motivadas em praticar atos violentos, parecidos como este. De que maneira que a gente pode falar e até abordar esses assuntos, até mesmo dentro de sala de aula? Bom, o Ricardo está falando que às vezes a gente tem pessoas, é o que a senhora já tinha comentado, que tem distúrbios, né? E o que cabe é observar e tratar disso dentro de sala de aula. Bom, o esquisito deve ser olhado. Aquela criança muito apática, muitas vezes que tende ao isolamento. Eu acho que é preciso que as escolas e principalmente as famílias tenham um olhar diferenciado para esse sujeito que é chamado esquisito. Algo está acontecendo com esse sujeito e ele denuncia com isolamento. Michael, o que você tem a dizer a respeito? O Tenente Coronel Beltrame deu uma entrevista ontem na mídia, que foi amplamente divulgada, que ele colocou a seguinte coisa: foi questionado a ele se valeria a pena de haver um policial dentro das escolas para poder prevenir esse tipo de ação. Isso é impossível. Como que você vai prevenir que a cabeça de uma pessoa está dessa forma, naquele dia, propensa a atingir daquela... Eu não acho que isso é culpa da escola, eu não acho que isso é culpa de nenhum órgão que tem o intuito de proteger as crianças. Isso, na verdade, é um produto de diversas
perda de valores, doença, violência. Acho que todo mundo ficou sabendo que esse indivíduo, ele foi uma pessoa que ele era adotivo e perdeu os pais dele. Se envolveu em diversas outras questões também. Então, da desestrutura familiar. Exatamente. Então a gente tem que conseguir entender que não é colocando polícia, não é reprimindo, não é tentando. Isso não vai dar certo. O que vai dar certo é conversar, ensinar, dialogar, descobrir isso antes que isso aconteça. Ok, muito obrigada, Michael. Muito obrigada pela participação. Ricardo. Ok, Gessane, até já. A tragédia